enfim. Cara, a minha história, ela é um pouco diferente, acredito, que das demais. Eu fui um rapaz que eu saí de casa muito cedo, né, por causa do futebol. Meus 14 anos ali, eu saí já para jogar um campeonato internacional no Japão, e de lá então não voltei mais para casa dos meus pais. Acabei fazendo de Santa Catarina a minha região de moradia, né? Eu vim jogar a categoria de base aqui do Avaí, e daí gostei de Balneário, aí tu gosta de Floripa, aí tu se adequa aqui na nossa região, nada contra as outras regiões demais, gosto muito também do nosso estado do Paraná, mas... Não tem como não gostar de Balneário, né? Eu peguei afinidade aqui com a região daqui, já criei amigos aqui, enfim. Nessa caminhada toda também tive fora do país, joguei 2 anos quase lá na Grécia, tive na Itália, enfim, o futebol me proporcionou muitas coisas, né? Mas foi sempre focado em ter uma segunda garantia além do futebol. Né? Eu sempre digo o seguinte, talvez eu não estaria tão bem construindo uma carreira como eu construí na área jurídica, né? Como hoje, através de um negócio, isso veio a dar certo. Que legal. Isso valeu a pena, por quê? Porque 2 vezes que eu joguei, eu fiz faculdade de Direito. Então, quando eu joguei na Inter de Limeira, onde eu joguei, eu fiz na Unip, período da faculdade. Quando eu vim jogar no Camboriú também, no profissional aqui, eu também fiz. Daí fiz na Univale. Então, eu sempre procurava estar estudando. Lá em São Paulo, infelizmente, não deu tempo de terminar. Sempre tá jogando bola e estudando. Campeonato, viajando direto, jogos meio de semana, finais de semana, enfim. Era bem, bem difícil. Legal. Mas eu sempre segui essa caminhada, que eu precisaria estudar. E o direito sempre estava no meu coração. Né? Nunca foi algo... né? A minha mãe... No começo eu queria até me fazer uma psicologia, porque eu gostava de ler. Tinha uns outros projetos. Estava querendo ser pastor e tal. Fiz teologia. E aí, mas a faculdade... Que história legal, né? Jogador de futebol, pastor, advogado... Psicólogo, teólogo, não cheguei a efetivar, não. Mas a oratória permaneceu, acho que me ajudou muito. Eu acredito que tudo foi um trabalho divino, cara. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em cristocidência, porque nada na nossa vida é por acaso. Eu sempre questionava o seguinte, porque eu comecei tarde na faculdade, né? Sim. Eu acabei me formando com uma idade já hoje vista como avançada. Você veja bem, quando eu fui trabalhar no primeiro escritório de advocacia... Mas só pra gente voltar um pouquinho, eu vou te interromper pra gente poder voltar um pouquinho, tá? Então, você saiu de casa aos 14 anos pra jogar bola. Esse era o teu sonho, jogar futebol. Isso, né? É isso aí. E já foi pro Japão. Fui pro Japão. Pô, e como é que foi isso aí? Sair tão novo de casa, assim... Pra ir morar no Japão, porque já é difícil sair novo de casa, né? Com 14 anos, eu morar sozinho e tal. Totalmente diferente. Cultura diferente. Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Eu tava no PSTC, um time que revelou grandes jogadores, né? Revelou o Dagoberto, revelou o Cleberson, se eu não me engano, acredito que até o Fernandinho veio de lá, tá no Atlético Paranaense hoje. Então, assim, ele tinha uma estrutura, né? A gente tinha uma estrutura pra viajar, tinha uma estrutura, uma equipe, né? E, cara, a gente é cria solta do norte do Paraná, os pés vermelhos é diferenciado mesmo. E assim, claro, foi muito precoce. Hoje, talvez, só quem tá no âmbito do futebol consegue entender essa logística, né? Exatamente. Porque se eu pegar hoje o meu filho, dizer para ele 14 anos para ele sair de casa, eu acho que é uma loucura. Acho que nenhum de nós faríamos. São isso. Outros tempos, né? As prioridades são diferentes. Claro. Aí você ficou lá no Japão até quantos anos? Não, no Japão fui para jogar um torneio, né? Um torneio só. Um torneio, ficou, se eu não me engano, 30, 40 dias. Mas daí quando eu retornei, aí logo eu fui para a base, se eu não me engano, eu passei pelo Atlético, do Atlético fui para o Avaí, fiquei um período de teste no Atlético, depois logo em seguida fui para o Avaí, já vim para a região daqui, e aqui eu fiquei 1 ano lá, morando na arquibancada, bar da ressacada lá. Tu também jogou em times da Europa, não jogasse? Daí depois logo em seguida eu fui para São Paulo, daí eu joguei na Inter de Limeira, na Portuguesa Santista. Que foi onde você começou a faculdade de Direito, na Inter de Limeira? Não, eu comecei a faculdade de Direito aqui pelo Camboriú. Eu me profissionalizei na Camboriuense. Que legal. Né? E hoje tá... A gente ganhou o primeiro acesso aqui, eu fiz o gol do título do primeiro troféu do Camboriú, que era um campeonato de júnior catarinense, e eu fiquei ali um bom tempo, daí daqui eu fui para São Paulo.
Oh, que legal. Aí você começou então aqui no Univale. Comecei na Univale. Aí foi lá pra São Paulo, lá no Inter de Limeira. E lá Aí fiz mais um período de faculdade lá. Legal. Indo pra essa área então agora. Então você falou que você sempre gostou de advocacia. Sempre gostei. Tava no sangue, né? E essa tua ideia assim de... Porque geralmente, sonho de criança assim, né? De todos os homens, né? Quero jogar bola. Então você já tava no profissional, já tava no meio, né? O que seria o mais natural? Pô, não vou estudar, não vou fazer nada, né? Só vou jogar bola, que era o que todo mundo queria, né? Mas tu já foi diferente, isso me chamou a atenção. Tu sempre queria estar tendo uma outra coisa, estudando um outro... Sempre se manteve no direito. Sempre se manteve tendo uma outra função, né? Vamos dizer assim, do que jogar bola. E novo, né? E nunca desistiu. Como é que teve esse olhar, cara, essa cabeça? Primeiro, sempre? família, né? Vou dizer que meus pais, minha mãe, meu pai sempre orientou, né? O futebol, ele é importante, mas é uma carreira rápida que tem que ter a cabeça no lugar, né? E você tem que estar pronto para as adversidades da vida. Então, sempre fui orientado pelos meus pais a não parar de estudar. Então, eu não podia parar de estudar. Os pais, então, a família, né, que te... Isso para mim foi primordial e eu, embora muito novo, eu já me considerava muito maduro. Legal. Sim, isso dá pra ver, né? Agora eu era bem doidinho. Doidinho. É aquilo, né? Na adversidade uns desistem, enquanto outros batem recorde. É isso aí. Entendeu? Aí, então, Montrone, aí você foi lá pra Inter de Limeira, aí continuou lá a faculdade. Quantos anos você tinha nessa época? Ah, cara, gosto de falar em idade aí, não lembro, mas... Não, eu só falei cheguei de idade a que você falou que formatagem. Eu acredito com 21, 22 anos que eu parei de jogar futebol. Aqui parou. Assim que foi quando eu voltei da Grécia, eu voltei do Saronikos, crise na Europa e tal, vim jogar uma pelada aqui, acabei machucando. Quando eu fui voltar para o mercado de trabalho, depois que eu fiquei um tempo parado, eu não queria mais jogar no Brasil, porque depois que você joga na Europa fica difícil você querer voltar no Brasil, ainda mais naquela época. Outro mundo. A remuneração estava bem abaixo daquilo que eu esperava. Sim. Daí para ir para lá, para passar necessidade, não dá, né? Entendi. Se for para ir passar necessidade, prefiro passar no nosso país aqui, que é bem melhor. Claro, que já tá ambientado, né? Legal. Aí com 21, então, você tomou a decisão que não ia mais querer jogar bola. Eu não me recordo exato, mas foi mais ou menos isso aí. Tá. Daí que tu começou a carreira na advocacia, começou a fluir no direito. Daí assim, quando eu entrei na faculdade, na verdade foi uma briga, porque eu queria fazer psicologia e tal, eu tinha estudado um pouco de teologia aqui na Igreja da Luz da Vida. Aí eu falei, não, vou fazer psicologia, que eu tinha uma ideia de querer escrever uns negócios e tal. Aí minha mãe falou, não, você vai fazer a faculdade de Direito. Eu pago 6 meses pra você faz a faculdade de Direito. Se não der certo, não deu, tal, a gente vê outra coisa. Mas pelo menos 6 meses da faculdade de Direito, você vai fazer. Aí eu entrei na faculdade de Direito e aí, aí foi amor à primeira vista. Caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Legal.